seu amor pelas letras. Aos 12 anos, publicou o primeiro livro. De lá para cá, 60 títulos. E uma grande paixão, ser professor. Outro apaixonado pelas palavras é o poeta e compositor Jorge Salomão. A paixão é tanta que ele está lançando 2 livros de uma vez só. Uma história de ficção, Conversa de Mosquitos, dedicada ao irmão, o poeta e letrista Walid Salomão, e A Estrada do Pensamento, um debate sobre filosofia e poesia. Vamos conversar e conhecer o diretor de TV, André Cerqueira. André vai falar sobre a série Equador, baseada no livro do jornalista e escritor Miguel Sousa Tavares. A série Equador, exibida na TV Brasil, tem 30 episódios repletos de romance, política e intrigas, e foi rodada em 5 países. Ele vai contar pra gente essas peripécias. Na área musical, a presença da cantora Glória Bonfim, que está lançando o CD Anel de Aço. O repertório é todo de músicas inéditas do poeta Paulo César Pinheiro, que compôs as músicas especialmente para a Glória cantar. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail, por Facebook, pelo Twitter. Enfim, bata um tambor, faça alguma coisa para participar aqui com a gente. Tá no clima, né, Glória? Tá no clima. Dom Chalito, é o seguinte, hoje é dia do professor. Prazer, né? Prazer, dia do professor. Eu sei que você tem várias facetas, mas é essa faceta, professor. Você sabe que esses dias me perguntaram sobre isso, né? Das coisas que eu faço, o que me dá mais prazer ou o que eu me imagino fazendo aos 80, 90 anos de idade. Eu disse dando aula. Eu acho que o ofício de ser professor, ele é um ofício tão digno, tão nobre, né? Essa capacidade que você tem de transbordar em generosidade, né? Valores que você tem, crenças que você tem, competências, chegar no universo do aluno e ajudar essa pessoa a ter uma outra visão de vida, de mundo, de história, ajudar a ter sonhos, né? É tão bonito quando você pega... Hoje eu sou dou aula em faculdade, né? Faculdade, mestrado, doutorado, mas eu já dei aula de educação infantil, já dei aula em ensino fundamental, já dei aula para todas as idades de alunos. E é tão bonito quando você imagina assim, olha, um ano depois, essa pessoa está diferente, né? Essa menina está diferente, esse menino está diferente, ele tem mais confiança nele mesmo, ele tem mais vontade, ele tem mais objetivos, e isso quem faz é o professor. Esse vínculo se estabelece entre pessoas, né? E marca pessoas, né? Marca pessoas. Toda. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Porque eu me lembro de essa questão da profissão. Uma vez eu perguntei, quando o professor Murilo Engel foi ministro da Educação, no governo Itamar, eu queria escrever um cartão para ele. Ele tinha sido meu professor de História. Aí perguntei, fiquei toda atrapalhada. A gente escreve como, né? Ministro, não sei o que. Aí eu falei, qual o título que eu... Falei, vou ficar com o título da vida inteira, professor. E acertei. É muito isso mesmo. E é esse, né? O título da vida inteira. O professor fica com o título da vida inteira. E você sabe, Leda, hoje a gente fala muito assim da tecnologia nas escolas, que é fundamental, né? Tem pessoas trabalhando já com iPad, com múltiplas tecnologias. Isso é importante, isso ajuda muito o aluno a ter novas possibilidades de aprendizagem. Mas nada substitui isso aqui, né? Essa relação humana. O aluno precisa de alguém que olhe para ele, que o conheça, que o perceba. Eu falo muito isso para os professores, né? Eu escrevi vários livros sobre o afeto na educação, a pedagogia do amor e tal. E isso não significa que você não vá dar conteúdo para o aluno, mas é a forma de dar o conteúdo. É a maneira, você vai trabalhar Machado de Assis, ou vai trabalhar história, geografia, Idade Média, vai trabalhar matemática, trigonometria, mas assim, é a maneira com que um professor entra na sala de aula, é o fato dele conhecer o seu aluno pelo nome, é o fato dele valorizar aquele aluno, porque o professor, ele encontra tudo na sala de aula. Ali tem menino que foi violentado na noite anterior, menina que foi espancada pelo pai, menina que viu o pai batendo na mãe, tudo está na sala de aula. Então o professor chega na sala de aula, tem mundos que se encontram ali, e são mundos afetivos, são mundos emocionais. Tem gente que não consegue aprender porque tem bloqueio de aprendizagem. Toda pessoa tem condições de aprender. Inventaram aquela história de QI, né? Uma época virou moda, hoje já se destruiu aquilo, é uma bobagem a história de QI, todo mundo tem condições de aprender. Agora, nós temos bloqueios que nos impedem o processo de aprendizagem, e o professor tem que ir percebendo isso. Que tipo de didática eu vou utilizar, que forma eu vou encontrar para que aquele aluno que não fala de jeito nenhum comece a falar? Como é que com delicadeza eu vou tocar nele para que ele possa dar o que ele tem de melhor, né?
Como é que estão as relações com os professores? O que você... Porque você faz palestra no Brasil inteiro. Eu te conheci no Ceará. Nos apaixonamos, né? Ali. E você deu um show, eu fiquei encantada com ele falando, e as professoras mais encantadas ainda que eu, né? O auditório lotado e tal. Eu fico pensando o que está passando na cabeça dos professores, porque são muitos alunos com experiências diferentes, Brasis diferentes nas salas de aula. É claro que é diferente uma professora que anda de barco, que passa 4 horas para chegar na faculdade, um aluno que anda. Eu soube que você, para Jequié, para a escola, exatamente, sofria. Nós saímos, eu e o Ali, de Jequié, 6 horas da manhã, chegávamos em Salvador 7 da noite. Não tinha estrada asfaltada. Hoje se faz em 2h30. Era uma loucura. Mas ela também foi tão criativa esse tempo todo, porque nós íamos com o farnel, minha mãe fazia aquela coisa toda, e a gente ia na galhofa, na lama, né? E quando chegava no meio da estrada, que é Milagres, que é aquele lugar maravilhoso que Glauber filmou, cheio de pedras, enfim... Eu penso em contar isso tudo num livro que eu estou pensando em escrever sobre o Ali. 2 ou 3 coisas que eu sei dele, que vai ser nossas vidas. Vou contar essa experiência. Mas uma vida um sacrifício para a escola aqui. Exatamente. É uma mordomia para a escola ali, é uma obrigação que você cumpre meio blasé. Eu dei aula há 11 anos na faculdade da cidade, como é perto da praia, zona sul do Rio de Janeiro, tinha neguinho que ia de sunga, né? Só com a bermuda em cima, pronto para ir pra praia. E ali cumpri aquela obrigação, senão minha mãe vai dizer que eu não vi a faculdade, entendeu? Perguntando se ia fazer chamada ou passar a lista para sair logo, né? Quero que você faça a chamada logo, a primeira coisa para se livrar de você. Então, na verdade, é difícil motivar um aluno desse, né? Você viu, o aluno com fome, 3 vezes dando palestra lá para professores. Né? É mesmo? Essa pergunta é interessante, Leda, porque assim, são muitos Brasis mesmo. O que eu sinto hoje dos professores? Eu estive recentemente em Manaus, segunda-feira vou para Belo Horizonte, lá para Minas Gerais, né? Eu sinto que o professor hoje, ele se sente muito sofrido, né? Por que o professor se acha muito sofrido? Porque ele acha que ele não tem o reconhecimento que ele mereceria ter, e ele tem razão, ele não tem o reconhecimento que deveria ter, não tem o salário que deveria ter. E também ele tem razão. E tem uma coisa muito maluca na política brasileira, a gente estava comentando antes de entrar aqui, as interrupções na troca de ministro, na troca de secretário municipal de educação, na troca de um governador, de prefeito, tudo que um estava fazendo, chega um outro e tem uma ideia melhor, e joga aquilo fora, aí vai começar de novo. E o professor continua lá. Então ele dava aula de um jeito, chegou um outro secretário, mudou tudo. Então tem que mudar tudo agora, porque agora o certo é assim. Aí vem um outro, muda tudo. E é por isso que o Brasil tem índices vergonhosos em termos educacionais. Eu estive em Roma agora, na beatificação lá do Papa João Paulo II, junto com o vice-presidente Michel Temer. Foi linda a beatificação e tinha gente do mundo todo, e chefes de Estado, de governo. Quando você fala do Brasil hoje, o mundo aplaude, né? Porque o Brasil virou a sexta a sexta potência econômica do mundo. O Brasil é uma referência, né, de país que se desenvolveu, que cresceu. Mas quando você fala em educação, é vergonhoso. O Brasil está em 88º lugar em termos educacionais. E exatamente por causa disso, porque a gente não deu continuidade a isso. O Anísio Teixeira talvez tenha sido o primeiro grande revolucionário da educação, e ele, em 1940, criou uma escola chamada Escola Parque em Salvador. Essa escola parque tinha arte, esporte, o aluno ficava o dia inteiro na escola, né? Foi o primeiro conceito de escola em tempo integral, os professores valorizados, relação com família. A gente fica pensando, se aquilo tivesse tido uma continuidade, ou que algumas pessoas criticam, dizem que os CIEPs eram muito caros, que os SIACs eram muito caros, mas eram propostas educacionais. Eram ótimas ideias. O Darcy também era um visionário interessante. Grande visionário, né? Quando ele falava assim, era preciso democratizar. E o Darcy tinha uma coisa que ele dizia o seguinte, tudo Darcy que é o a gente... Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. Acho que é o Darcy. Tudo... Com intimidade. A gente conheceu no botequinho, né? Mas o Darcy colocava uma coisa que é interessante, Leda, que a política educacional, ela é uma política que melhora as outras políticas. Então, assim, se você mantém uma criança o dia todo na escola, você vai investir menos depois em saúde ou em segurança, né? Porque você cuida de uma pessoa, você cuida dela o dia todo. E isso, infelizmente, a gente se perde, né, nessas mudanças tantas políticas do Brasil. Agora, eu sinto que, apesar de tudo isso, você encontra professoras, professores, que a paixão da vida é ensinar. É incrível. A emoção que tem uma professora, tem um professor.
Nossa, eu tenho tanta história. Eu vi assim, eu vi uma vez uma professora com um menino que aprendeu a tocar piano com um dedo só. Eu nunca me esqueço daquela cena assim. Ela chorando e o menino que de um lado só tinha um toco, não tinha nenhum dedo, na outra mão um dedo, e ele tocava piano assim. E ela vendo, ele conseguindo tocar piano, e aquela mulher com uma emoção. Eu fiquei imaginando assim, a primeira superação dele e a presença afetiva dela, a presença de competência. Professor é isso, né? Professor é sagrado. Mas eles andam até apanhando em sala de aula. É. Então as coisas estão esquisitas mesmo. É preciso mudar isso muito urgente, tem uma urgência urgentíssima. Hoje a gente tem um processo de falência da educação dentro de casa, né? Então, pai e mãe não têm controle sobre filho, e aí empurra assim, para a escola, né? Empurra para a escola. Empurra para qualquer um, a escola está lá para... E aí essa história de que você não pode falar não, que traumatiza, você não pode não sei o quê. Nós seríamos pessoas inviáveis, né? Né? Que os nossos pais falavam não. Não é não, Glória? Com certeza. A gente seria traumatizado para sempre, né? Não nos mexeríamos. Né? E não é fundamental, né? Pai e mãe tem que colocar limite dentro de casa. Como professor, eu falo dessa questão do afeto, os meus alunos às vezes brincam assim, né? A gente não pode falar nada na sua aula, porque essa história de afeto não funciona aqui. Eu falo, mas isso é afeto. Colocar limite é afeto. Eu estou falando, você tem que conseguir ouvir aquilo que eu estou falando. A hora que você for falar, eu vou... É uma relação que ajuda a pessoa a viver, ajuda a ser educado. Como é que você entra numa sala de aula e a sala está imunda? A rua vai estar imunda também, a casa vai estar, você tem que aprender na escola. Então você vai utilizando, né, conceitos de vida. Essa história de achar que a escola existe para ajudar as pessoas a decorarem coisas, está errado, né? Você tem que ensinar a pessoa a ser. Eu dizia muito quando era secretário lá em São Paulo para os diretores de escola, eu falei assim, olha, diretor de escola que maltrata servente está na profissão errada. Porque o aluno está vendo como é que você trata a pessoa que limpa a escola. E a forma com que você trata o outro é um exemplo para que ele trate também. É aquele conceito mesmo do poeta da gentileza aqui do Rio de Janeiro, que gentileza gera gentileza. Você vai tendo essa compreensão de que você está formando uma pessoa, você não está formando um decoreba, né? Alguém que decorou um monte de fórmula que não vai usar nunca na vida, né? E que para usar vai ter que repetir a tabuada toda, né? Exatamente. 9 vezes 5, aí você tem que falar 9 vezes 1, né? Até chegar 9 vezes 5 vai lembrar. 36, 45. Achei! 45. Qual é? Né? É uma coisa... Você não sente falta de uma coisa... Eu sinto falta, eu acho que eu estou ficando muito velhinha careta, sabe? Mas eu sinto falta de uma matéria na escola que ensinasse as coisas da vida, sabe? Ensinasse a não desperdiçar água, a não jogar o lixo, a manter a escola limpa. Porque você olha, qualquer outro dia eu recebi pelo Facebook, uma amiga minha está morando nos Estados Unidos, numa microcidade ou um microsubúrbio, nunca sei direito como é que é, e mandou umas imagens da netinha andando na rua. A rua é impecável, é tudo limpíssimo. A Europa também tem muito isso, né? Você fica muito chocado com isso. E a gente, hein? Mas a dificuldade, a diferença é que, por exemplo, nós temos muito aqui no Brasil, então não precisamos fazer tanto. Por exemplo, a Itália, com a falta de água que tem, ela tem que saber poupar água e tem que cuidar disso. Aqui parece que é tudo em abundância. Como é tudo em abundância, não há essa matéria na escola. Porque nós não precisamos, nós temos. E eu acho que, na realidade, e a verdade, tudo é que nós precisamos muito. Porque senão nós não vamos saber nunca nada. E é isso. A Europa, você é forçado a aprender. Porque senão você não tem água para tomar banho, para fazer várias coisas. Você vê que coisa interessante, essa coisa, né? Do lixo. A gente joga as coisas, é feminino. Olha, uma estupidez. Outro dia eu estava na porta do shopping na Gávea, esperando uma amiga que vinha de carro. Daqui a pouco vem um carro desses, todos blindado, baixa o vidro, olha a lata de lixo, não dava assim, poucos metros, jogam todos os pacotes do McDonald's, quase que no meu pé, e no meio da rua, eu gritando, gente, o que é isso? Sabe o que é que fizeram? Suspendem o vidro e vão embora. E eu fiquei tão chocado com aquilo que nem tive paciência de pegar uma caneta e anotar a chapa. Porque é uma estupidez. Pessoas ricas, entende? Ignorantes, trabalhando para piorar. Não adianta tudo. O carro blindado e o tênis importado. Se você não tiver educação, né, você não vai nem saber usar isso. E aí, assim, é o filho que está dentro do carro vendo o pai fazer isso. E ele vai aprendendo com isso, né?
o diretor tratando mal a servente. É tudo uma coisa só e é diferente, mas é igual. Você vê, Leda, a gente, né, aliás, várias vezes que eu vim aqui, eu citava a Finlândia como exemplo de educação de qualidade no mundo. Sempre o exemplo assim, o melhor país em termos educacionais é a Finlândia. E aí a gente dava desculpa, claro, a Finlândia é pequenininho, o Brasil é muito mais complexo e tal. No último PISA, qual é o país que está no topo da educação? China. A China passou todo mundo, é o melhor país em termos educacionais do mundo. Por quê? Primeiro que eles transformaram tudo em escola em tempo integral. Eles tinham um objetivo quando souberam que iriam sediar as Olimpíadas, né, de ganhar dos Estados Unidos. Então começaram a colocar todo mundo treinando na escola. Começaram a investir muito em cultura dentro da escola. E eles têm uma coisa que é do Anísio Teixeira, da Escola Parque. O que eles fazem? Eles mesclam conhecimentos profundamente teóricos. Então você vai lá, vai estudar logaritmo. Aí a próxima aula é aprender a arrumar a cama, aprender a cuidar da casa. Porque aí você mistura elementos mais complexos, abstratos, com o cotidiano, com o dia a dia. Então você vai formando uma geração que consegue ter a percepção do que significa ser educado. E a China tem um componente de quase 2 bilhões de habitantes, né, que se cada um jogar uma coisa no outro, ninguém sai de lugar nenhum. Né? Nunca mais. Aí atolou. Atolou, afogou, né? Mas eles mostraram que é possível você melhorar a educação e não demorou muito, né? A revolução da educação na China que a gente fala demorou 8, 9 anos. A Coreia também deu uma avançada. A Coreia virou referência educacional. A Coreia do Sul, há 30 anos, né? Ela não tinha uma patente, era um país com pobreza tecnológica, com uma péssima educação. E ela mudou a história do próprio país a partir da educação, né? Você começou a gerar riquezas, a melhorar a postura das pessoas. E aí, Leda, esse conceito de educação, ele precisa ser mais complexo, né? É formar pessoas para ouvirem música, para irem ao teatro, para irem ao cinema. Isso é educação. A educação ela é algo que envolve a vida toda e que você vai aprendendo e ensinando o tempo todo. Envolve você conviver com o diferente. Respeitar o diferente. Então, né? respeito ao diferente. Aí vem a orientação sexual, aí vem a torcida de futebol. Exatamente. Né? Você não bate no jogador porque ele está perdendo. Você não bate no outro porque torce pelo outro time. É claro. Trânsito. É um conjunto mesmo. Educação no trânsito. É por isso que eu acho que eu estou ficando a velhinha chata, porque eu acho que falta essa matéria de ensinar essas coisas do cotidiano. Tá certo, arrumar a cama, não jogar lixo, não desperdiçar água. Trabalhar em equipe, né? Isso, trabalhar saber em equipe, perceber o que o outro gera faz, outra eu cabeça, faço, né? Esse tipo de questionamento, né? A gente perdeu muito novidades, né? Com essa história do exagero do vestibular, né? A gente perdeu muito assim. Algumas escolas foram matando tudo aquilo que não preparava para o vestibular, né? Tem um mosquito. Não, tem uma mosca. Porque cariocas falam, quando eu falo mosquito, eles ficam indignados. Alguém fala comigo. Diz que quando ela está em cima da gente. Algum poeta. Vai, mosca. Vai ser gosto na vida. Vai ser gosto na vida. Vai, cara. Mas as escolas, elas perderam um pouco isso de ensinar teatro, né? Lembra da época do canto orfeônico nas escolas, Sim. né? Eu esses dias estava discutindo assim... O Irapuru era a minha aula, assim, de eu tive canto orfeônico. Você teve canto orfeônico? Claro. Você aprendeu música na escola, Glória? Sofejar, né? Não. Sofejava. Tá. E é interessante assim, o aluno ele precisa de coisas concretas, né? A aula de canto é algo concreto. Então ele sai das contas e vai para a aula de canto. Ele vai, se você pede para um aluno decorar um poema, ele não decora para a prova, ele vai dar um jeito de colar. Agora, se ele for fazer uma apresentação de teatro e ele tiver que decorar 60 poemas, ele decora os 60 poemas, porque tem um significado. Ele não está decorando por decorar, porque ele vai para o palco e ele quer o aplauso. Então, unir essas coisas é fundamental, né? Porque o ser humano não é uma máquina. Você tem que trabalhar com essas habilidades todas, né? Você falou uma coisa importantíssima do Anísio Teixeira. Anísio Teixeira dizia que o homem democrático só se encontrará através da educação. E eu tive uma experiência, posso contar isso rápido? Em 1967, eu fiz um espetáculo em Salvador chamado O Macaco da Vizinha, que coloquei música dos Beatles em uma série de situações e ganhei todos os prêmios. Melhor direção, melhor do figurino, melhor tudo. Então eu fui contratado pela Escola Parque, do Anísio Teixeira, para dar um tipo de aula de teatro.
não seria aula só de teatro, seria educação artística. E foi uma fase muito interessante, porque os alunos, tem alunos que até hoje são meus grandes amigos. Por quê? Era um campo experimental. Eles me deram tanta liberdade que a gente ficava conversando, trocando ideia, fazendo coisas. E foi um tempo muito bom. Escola Anísio Teixeira, grande figura. Será que a gente vai... Quer dizer, se sente uma disposição dos gestores da educação de ampliarem esse horário? Porque parece que agora a música vai voltar em algumas escolas, né? Foi aprovado já no governo Lula uma lei para voltar a educação musical nas escolas. Eu comecei em São Paulo com isso, a gente voltou com a educação artística, que não tinha mais, voltou com a educação física. E assim, hoje a dificuldade para você colocar em todas as escolas é que não tem professor. Como você ficou muito tempo sem dar aula disso, igual a filosofia, a gente voltou com filosofia e aí não acha professor de filosofia, né? Mas o conceito da escola em tempo integral, eu acho que é o que vai salvar a educação no Brasil. E hoje o governo tem falado nisso, o governo federal, cidades pequenas até têm educação de qualidade. Você pega lugares, cidades do interior de qualquer estado do Brasil, quando tem um prefeito que ficou 8 anos, que conseguiu eleger o sucessor, deu continuidade, você vê a mudança da cidade por meio da educação. A cidade é mais limpa, mais cuidado, os professores ganham melhor, trabalham numa escola só. Porque às vezes pode ser que o professor... Pode se dedicar, né? Pode se dedicar. Às vezes eu falo isso, você tem que saber o nome do seu aluno. Aí o professor fala, poxa vida, mas eu trabalho em 7 escolas. Cada sala que eu entro são 50 alunos. Para decorar tudo isso, né? Então você tem que estabelecer vínculo. Sim. Fazer com que aquele aluno... Eu me lembro das professoras que eu tive no primário, todas elas, né? E eu encontro qualquer uma delas e todas elas lembravam de todo mundo que passou também. Porque vínculo é uma coisa fundamental, né? Essa geração internet, em que as pessoas criam personagens, tal, você vai perdendo o vínculo. E o professor é esse vínculo fundamental. Mas os alunos também ficaram muito mais cruéis, né? Do que nós fomos, né? Já tem já tem aluno na internet fazendo página contra o professor, fora que tem dando tiro, batendo, dando murro. Mas também tem... É o tal do bullying, né? Que a gente também agora está na moda, bullying, tudo é bullying. Tudo né? é bullying. Uma coisa chata isso. Já lançaram até um jogo. Eu me recusei a prestar atenção, mas lançaram um jogo sobre bullying. Parece uns baralhos, eu achei, me deu uma irritação aqui. Alguns estados proibiram esse jogo. Eu também. Porque estava violento demais. Eu achei sabe? O bullying, assim, ele precisa ser tratado com serenidade, né? Assim, um aluno brigar com o outro não é bullying, tem que identificar se é bullying. O que marca o bullying é uma violência continuada em que você vai destruindo aos poucos uma pessoa. É humilhação. É humilhação todos os dias. Se você chegar e xingar alguém um dia, isso não é bullying. Não deve ser feito, mas não é bullying. Porque menino xinga mesmo, né? E assim... menino briga, gente. É real. Discute. Discute. Debocha do outro. Agora, outra coisa é você pegar do cabelo, todos do nariz, os dias da orelha. Você vai diminuindo aquela pessoa, vai diminuindo tal. Como é que é um dos caminhos para você melhorar isso? Pai e mãe conversar com o filho em casa. Porque o problema do bullying é quando o bullying se transforma numa doença silenciosa. Então, por exemplo, aquele aluno que tem um problema porque se sente feio, ou se sente com dente, mau hálito, alguém brincou que ele tem bafo de onça. Todo dia falam isso. Ele tem vergonha de falar para o pai e para a mãe. Aí ele entra no quarto e se tranca. Aí ele passa o dia todo trancado pela tristeza do que ele passa na escola. Ele volta para a escola, ele se tranca, aí vira um problema. Quer dizer, esse menino pode ser um potencial suicida, pode matar alguém. Então, essa doença silenciosa é que tem que ser tratada. O pai e mãe tem que ter essa percepção em casa. E também o professor, para não botar na conta do bullying, né? Vira uma neurose. Vira uma desculpa ótima, que não é nossa. Não é nada, é o bullying, né? Não é de ninguém. Né? Uma entidade, o bullying. Agora, você vê quanta coisa que o professor tem que fazer, né? Nossa! Por isso que às vezes fala, poxa, mas eu não fiz psicologia, né? Eu não sou psicólogo, eu não fiz serviço social. Tem que ser. Tem que saber ouvir. É uma loucura. Eu digo assim, é claro que essa questão da violência contra os professores é um problema familiar, é um problema que o Estado tem que cuidar, mas é um problema da postura do professor também. O professor, ele não pode brigar com o aluno, mesmo que ele tenha razão, Leda, porque ele é a referência. Às vezes o aluno chega na escola bêbado. O que o professor vai fazer? Demais, é demais, mas... Uma situação dessa, não deve? Ai, Deus. É problemático agora. Agora, toma cuidado com isso, porque o aluno, se ele olhar no professor uma autoridade de fato, ele respeita o professor.
é que o professor grita com ele, aí ele se acha no direito de gritar, o professor ameaça, ele começa a ameaçar. Então esse professor ele tem que ser capacitado até para trabalhar com essa vulnerabilidade desse adolescente. Mas então ele não pode dar aula em 7 escolas, né? Porque senão ele não tem nem tempo de... Não, ele tem que se formar. Não tem tempo de se formar, De não se tem dinheiro para preparar, comprar de livro. pensar, Né? Você vê, bullying ninguém estudou na faculdade. Porque como é um tema novo, todo mundo que fez faculdade de pedagogia não estudou bullying. Então, eu tive numa palestra em Manaus, uma professora, assim, agora eu já falei a cidade, mas enfim, mas o povo maravilhoso de Manaus, mas uma professora cometeu um equívoco, assim, ela virou e falou assim, olha essa história de bullying, eu resolvi. Tinha uma menina lá que eles brincavam, que ela sentava e todo mundo levantava porque ela tinha problema de obesidade. Então era como se fosse uma gangorra a sala. Ela sentava, todo mundo levantava, e todo mundo ria e tal. Aí eu chamei a menina na frente e falei assim, gente, essa menina é magra ou é gorda? O pessoal gorda. Mas ela é gorda, gorda. Todo mundo junto, gorda, gorda. Então vamos chamar ela de gorda de novo. Gorda, gorda. Pronto, agora acabou? Todo mundo já sabe que é gorda, ninguém mais chama de gorda. Pronto, Charita, resolvi o problema. Ai, meu Deus. Você imagina... e aí eu não podia... É o problema dela, professora. Essa menina foi destruída ali. E não foi uma maldade da professora. Coitada, ela achou que aquilo era apenas resolver um o problema. despreparo, né? Despreparo, Muito bem né? intencionada. Falei, olha, precisa tomar cuidado, né? Porque né, o ser humano é frágil, né, Leda? Entre o remédio e o veneno, acho que o remédio, a única diferença do remédio e o veneno é a É dose. a dose, é como saber fazer isso, né? Eu volto aí, Tá já bom. já. Então, intervalo, voltamos já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Olha só, voltamos. Até o momento sem a mosca. Mas não vamos nos iludir, né, André? Ela pode voltar. A qualquer momento. Os baianos ficaram aqui, né? Estamos aqui. Você é de Salvador, Glória? Tricotando. Não, eu nasci em Areal, no litoral de Salvador, né? E 14 anos que eu fui para Salvador mesmo. 13 para 14 anos. Você, de Jequié para Salvador, quando? Eu nasci em Jequié, fui para Salvador com 11 anos. Terminei o ginásio em Jequié. O Ali já tinha ido fazer o clássico. Essa época era clássico e científico. Você fez o clássico também? Eu fiz o clássico. O Ali... Era o um ano- clássico científico e a escola normal, que as moças faziam escola normal. Eu fiz escola normal. Aí eu fui eu fiz Ciências Sociais e Filosofia em Salvador, ao mesmo tempo que eu fazia direção de teatro. Estudava na Escola de Teatro da Universidade da Bahia, com o Luiz Carlos Maciel, e logo dirigi meu primeiro espetáculo chamado Era o Macaco da Vizinha, num Que é textinho o 67, isso que você falou. de Joaquim Manuel de Macedo, que foi um sucesso total. Jorge Salomão. A gente hoje está brincando com as palavras, porque o Equador, do Miguel também é um filho de uma poeta, né? E escritor, o Miguel. O André fez a série, dirigiu a série em cima do texto do Equador. Aí estamos aqui com um poeta que também fala de um poeta, né? Que falamos do Ali o tempo todo, né? Exatamente. Aliás, isso vai ser assim a vida toda A para vida você, toda. né? Também foi a vida toda desde que nasceram, né? Vocês- Nós sempre Ele é mais fomos- velho que você, O era Ali mais era velho 2 que você. anos mais velho. Nós éramos muito unidos em Jequié, fazíamos uma série de espetáculos dentro de casa com minhas irmãs, primas, aquelas maluquices, porque a gente era louco pela Rádio Nacional, a Emilinha, a Marlene, na época não tinha televisão. Meu pai era sírio, minha mãe sertaneja, liam muito, então lá em casa era muita gente. E a gente E que língua se falava? Baiano? Minha mãe, baiano. Meu pai era um homem muito inteligente. Ele chegou no Brasil bem novo, o pai dele faleceu logo, ele ficou sozinho. E meu pai, antes de falecer, falava português, falava francês, falava espanhol. Meu pai era muito, muito dado, era bacana isso. E minha mãe, totalmente. Minha mãe era feríssima.
Minha mãe foi uma revolucionária, morreu há 3 anos atrás, com 97 anos. E minha mãe, quando nós terminamos o ginásio, em Jequié, meus tios, os irmãos dela, não queriam. Mas como vai gastar tanto dinheiro os meninos em Salvador? Minha mãe, os meninos vão estudar em Salvador. E quando o Ali faleceu, eu fui ficar com ela e tal. Ela me pegou pela mão e disse assim, olha, seu pai ia ficar tão alegre porque vocês viraram uma referência nacional. Eu disse tudo por causa... E beijava por causa de você, mãe, e tal, que peitou ali. E volto a falar, a estrada era difícil, porque não tinha estrada asfaltada, era muito tempo que a gente passava. Mas como nós éramos jovens, era divertido. E estavam aquelas pessoas do interior vendendo coisa, sabe, até cobra entrava no ônibus, sabe, gente enrolada em cobra ali, em Milagres. Entendeu? Era muito engraçado isso tudo. Aí nasceu o poeta, né? Aí a gente foi lapidando, né? Nós fomos lapidando as coisas. O Ali sempre puxando muito, sempre falando muito. Jorge, vê isso, vê aquilo outro. Enfim. O Ali tinha uma vibração, uma vitalidade, né? O Ali era, um olhar, exatamente. O Ali era um demolidor, né? O Ali era uma pessoa muito forte, assim, e tinha pessoas que não conseguiam chegar perto do Ali. Porque o Ali... Eu me sinto... Por que ficavam nervosas? Ficavam um pouco nervosas. Elas vinham reclamar comigo. E eu e o Ali, a gente sempre nós fomos muito parceiros. De tão parceiros que éramos, a gente brigava, discutia, passava a época que a gente não se falava, mas se alguém falasse mal de mim para ele, ele pulava na garganta. Se alguém falasse dele para mim, eu também ficava um arara, entende? E, enfim. Conversa de mosquitos. Estamos com os dois... Fala por isso que o mosquito ficou aí, você. Exatamente. Tá vendo ali? Os 2 livrinhos. O primeiro é A Estrada do Pensamento, que é um livro de ficção dedicado a João, meu filho, que mora em Nova York. E é um livro que é uma espécie de várias radiografias superpostas da vida contemporânea, né? E... Conversa de Mosquito, não. Já é um livro mais... É uma brincadeira entre filosofia. É dedicado ao Ali, Conversa de Mosquito. Esse livro foi... Quando eu tive a ideia desse nome, eu disse assim um dia... Ele ligou, e aí, Jorge, está tudo bem? Isso antes dele falecer. Eu disse, eu tive uma ideia, eu vou escrever um livro que eu quero que seja uma coisa bem bacana. Porque eu estava lendo um filósofo chamado Wittgenstein, que é um filósofo muito... Da linguagem. Não é? Aí eu estava lendo lá em casa, assim, e quando eu percebi, eu vi que tinham 2 mosquitos no parapeito da janela. Eles pareciam que estavam conversando. Aí depois, o texto do Wittgenstein é muito cheio de elucubrações, né? Você fica meio doido. E depois, quando eu olhei, já não tinha mais mosquito. Então eu não sei se foi verdade ou se foi ficção. O que é interessante também. Mas o nome ficou. Mas o nome ficou ótimo. O Ali amava esse nome, ligava às 7 horas da manhã. Jorge, como é que é o nome mesmo do livro? Eu dizia, seríssimo, Conversa de Mosquito. E ele, mas eu não acredito. E falava aquelas coisas que o Ali falava, né? Aliás, é lindo, viu? Eu estava lendo aqui o Muito obrigado. Poema, é lindo, lindo, lindo. Muito obrigado. Profundidade. Lindo. A gente dá uma caprichadinha sempre, né? Tem que caprichar, fazer o quê? Né, Glória? Com certeza. Com o nosso só veio trabalho. um mosquito ao programa hoje. O É outro por não isso veio, o mosquito. Só veio um mosquito. Não veio o mosquito, veio uma mosca. Dizem que mosquito não veio a mosca. Dizem que é alguém que quer falar e ela estava rodando minha cabeça. Então, se alguém quer falar comigo, ligue mais tarde. Porque agora você está ocupado. Né? Agora eu estou aqui. Ou vá conversar com o seu colega enquanto eu estou conversando aqui. Exato. O lançamento, esse livro, o projeto gráfico e a capa é de um designer muito interessante chamado Bob Siqueira. E o lançamento foi segunda-feira, eu fiz no Cine Joia, em Copacabana. Eu não queria um lançamento tradicional, assim, numa livraria. Então eu projetei vídeos, eu projetei Jorgeando, de Malu de Martino, que é um vídeo muito interessante que eu fiz há anos atrás, com Marina Lima, Léo Gandima, Dulce Quental, e uma série de pessoas do Rio falando meus textos. Tem um Peck and Pie Poem, que é
um vídeo da Sônia, a mãe do João, meu filho, que mora em Nova York, e passei um vídeo que o Hélio Oiticica fez em Nova York, chamado Brasil Jorge. É simples, não tem som, e são personagens falando umas maluquices, e entra um cartaz assim, dedicado a Jorge Salomão. É meio estranho, mas é bacana, ficou bacana. Mas se é estranho, ficou bem, né? Ficou bem. No evento. E foi muito interessante, porque eu falei uma série de poemas, e apareceram uns músicos, e ficou uma noite gostosa. Uma noite bem diferente, de não uma coisa assim. Porque quando eu fui fazer esse livro, fomos numa reunião lá em casa e colocamos o nome da produtora Jacaré. A noite estava fria, eu moro em Santa Teresa, e eu estava com um casaco do Lacoste com um jacaré. Por isso que tem esse jacaré aqui. É, o jacaré. Aí chega a Alexa Namu, que é a minha produtora, junto do Luiz Pacheco. E ela estava também com uma Lacoste. Aí a gente, que nome, aquele coisa enigmática, alguém soltou jacaré e ficou Jacaré Produções. E o nosso... O Chalita também trouxe um livro novo. Aliás, eu falei que o Chalita tinha 60 livros, é esse mesmo? 63 livros. 63. Que bacana. Você sabe que eu passei a vida inteira entrevistando o Josué Montello. Eu espero que eu passe muitos anos ainda entrevistando você. E eu nunca acertei. Quando eu virava para frente e falava assim, Josué Montello está aqui conosco lançando o seu, sei lá, 100º, 60º. Ele falava, não, já fiz mais 3. Eu fazia a vida inteira sem acertar, porque quando eu falava um número, ele já estava... Mas os escritores têm isso. Por exemplo, eu estou lançando esses 2 livros e já estou com 2 prontos. Eu estou com Campo Minado de Flores, que é um livro que ficou muito interessante, e Panacum, um outro livro, que é um livro de texto. Panacum, para quem não sabe, na linguagem tupi-guarani, são aqueles cestos oblongos que se coloca nos animais pelo interior do Brasil, para transporte de assim, banana. Tem dos dois lados, exatamente. O famoso caçoar. Exato. Famoso caçoar. Aqueles longos, né? Muito obrigado, Glória. Eu estava aqui doida para explicar que ele passava assim, né? Famoso caçoar. Você sabe como é que é oblongo? Como é que é? Oblongos. Oblongos. Oblongos são aqueles longos. E Panacum é a origem tupi, né? Que é bonito. Eu acho esse nome lindo. Ele é divertido. E são poemas? Não, os 2 são textos, são meio filosóficos. São poéticos também, né? São frases, se você compor uma com outra. O meu trabalho eu aprendi coisas muito interessantes nesses anos, com música, com tudo que eu faço, um tipo de performance, tudo, a trabalhar livremente as coisas. Então eu acoplo uma frase com outra. E eu sempre escrevo, ontem eu estava falando para uma amiga, ela perguntou, como é que você escreve, Jorge? Eu digo, olha, eu durmo até com um caderno junto de mim, caneta, e escrevo, depois eu lapido, tiro a gordura, como você vai tratar uma carne, você tira a gordura, né? Eu tiro a gordura do texto a partir de uma leitura, eu leio alto, eu leio baixo, eu leio silenciosamente e vou armando. Deve ler falando também, né? Sim. Lá em casa os vizinhos devem dizer, esse homem é louco. Eu de vez em quando acordo e fico falando alto textos. É verdade, mas é gostoso. Deve ser animado. Eu faço apresentações, né, com meus poemas. E eu tenho uma dificuldade. Convido eles de vez em quando para a apresentação, para eles dizerem que a não, loucura eles até passam pela janela administrar. que eu moro no primeiro andar. Salve Salomão! E eu tô lá. Em mim não habita o deserto que é em ti. Essa loucura. Porque eu tenho uma certa dificuldade de memorizar meus textos. Quando eu fiz o Cru Tecnológico, o meu CD de poemas e sons, que eu fiz pelo Brasil todo, eu sabia o poema primeiro, que eu fazia aquela cena de entrada e o último, e o resto era tudo pesquinha pelo chão. Eu botava pesca, porque é difícil, às vezes. Eu posso até memorizar um texto de um outro autor, meu, não sei, não consigo. É porque você deve querer mudar no decorrer do processo. Né? Talvez, né? Deve ser com isso. Experiência. É efervescência. Né? Exatamente. São efervescentes esses tais Salomão. É verdade. Ah, meu Deus. E não é que o Chalita tem um livro novo que estava aqui distraído, veio lançar na Bienal Filósofo. e nem veio aqui na Bienal.
Mas a hora que Ainda você bem chamou, que veio eu larguei agora, né? tudo e vim aqui. Ah, Eu vou lançar agora segunda-feira em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Naquele vai ser programa onde? do Sempre um Papo lá. Ah, do Afonso. Do Afonso. Muito bom. Vai ser na E dizem que UniBH. Afonso fez uma festa para comemorar, eu não sei se 20 anos, 25, 15, 10, 15. é uma coisa assim. Agora eu estou atrapalhada com a data. Mas me falaram que foi o máximo. É muito legal o que ele faz. Muito legal. Já fui num. Eu também fui. Sempre um papo. E eles colocam umas crianças perguntando, e criança tem uma espontaneidade para perguntar, né? E pergunta coisa que o adulto não tem coragem. Não tem É coragem. mais difícil responder para criança do que para adulto, né? Muito bom. E é um projeto que tem tempo, quer dizer, não é um projeto que foi feito ontem, assim, de qualquer jeito, né? É construído. Leva grandes autores. Leva grandes Adélia autores Prado, há muito Leda Nagli. tempo. Leda Nagli. Leva Nelly da Pion, leva Rui Nelly da Castro. Faz uma coisa muito boa. E vai levar Gabriel Chalita segunda-feira. Segunda-feira, lá em Belo Horizonte, na UniBH, 7h30 da noite. Vou lançar o E aí Pequeno você vai Filósofo. lançar o Pequeno Filósofo. Pequeno E Filósofo. quem é o Pequeno Filósofo? De que se trata? Pequeno De filosofia Filósofo, mesmo? ele é um livro assim, ele é cheio Ele de correntes conta. filosóficas, Ah, tá. mas na verdade é a história de um homem que entra no trem e aí ele encontra um menino nesse trem e começam a conversar. E aí a vida dele toda vai passando nas estações em que o trem para. Então passa numa estação, ele desce, aí tem uma estação que tinha uma série de cofres e o menino via, né, pessoas guardando o coração e levando o coração, guardando o coração e levando o coração. Tem uma outra estação que todo mundo é lama, tem uma outra estação que todo mundo é vidro. Ele é cheio de metáforas, mas o livro é todo baseado em estações. E aí todas as angústias desse homem, os medos, eles vão aparecendo no livro. Muito É um romance bonito. filosófico. Simplicidade é seu tema preferido. Simplicidade é uma coisa que está tão necessária, né? E é Eu acho que está em desuso também. E está tão necessitado quanto a humildade, a gentileza. que é o reparar no outro, Está né? precisando Fazer o disso. simples, É. Não é? Eu acho que a coisa mais difícil, às vezes, fazer é o fazer o óbvio simples. simples, né? né? O simples. A gente quer sempre fazer coisas diferentes. Na realidade, talvez o mais bonito e mais honesto é o simples. É o cotidiano, né? É, né? E é uma conquista também o simples. É uma conquista. E a gente só Tudo, consegue até isso... na roupa que você vai vestir, no jeito que você vai falar, no jeito que você vai tratar as pessoas, no jeito que você vai viver. Tudo é muito... A simplicidade é uma conquista mesmo. É verdade. E a simplicidade te ajuda a aprender, né? Porque quando você não é simples, você acha que o outro não tem nada para te ensinar. Queria Você se acha superior ao outro, Aí né? fica horrível. Aí rola a arrogância, aí danou-se, aí perdeu. Agora a gente aprende com todo mundo. Você aprende com o moço que está vendendo pouco, você aprende com o taxista, você aprende com a moça que trabalha na sua casa, que de repente fala uma coisa que você nem imaginava. Eu mesmo, falei você isso achou ontem. isso? Eu acho que a gente me perguntaram, eu digo, eu aprendo com tudo, na relação geral. De manhã eu acordo muito cedo, porque eu vou fazer 65, né, dia 3 de novembro. Aí a moça ficou me perguntando coisas. Eu falei, olha, posso lhe falar uma coisa? Eu acordo muito cedo, medito um pouco, depois faço flexões e saio andando. Ouço pássaros, converso com pessoas. Eu acho que a gente aprende na vida com tudo, Exatamente. não é? Isso É simplicidade. incrível isso. Ontem eu estava na banca de jornal do Leblon. Aí vieram umas revistas, adoro, sou fascinada por revista e banca de jornal, ainda vou ter uma banca de jornal só pra eu. Aí eu estava lá perdida na banca, assim, e agora é uma casinha banca, assim, né? E entrou um rapaz, assim, meio de sopetão, e a gente vive, o Rio explode muito, né, em todos os sentidos, então a gente vive muito tenso aqui. E eu levei um susto com a entrada brusca do rapaz. E a moça, a senhora que estava dona da banca, a mulher do dono da banca, o dono da banca estava do lado de fora, também levou um susto. E ele queria só carregar o celular. Aqui tem, sabe assim, falou rápido. E a gente levou um susto, aí ele saiu, ela falou, tem gente que não sabe chegar, né? Chega de vez. Isso é maravilhoso. Olha que maravilha de frase, chega de vez. Chega de vez. Eu falei, como assim, chega de vez? Ela falou, chega de vez. Liga de chegar, falou boa tarde, boa noite, chegando. Chega, vai, A pessoa derruba. chega de vez. E a gente se assusta. Baiana. Baiana, né? Claro que era Tá baiana. chegando. Chega de vez, né? Lindo isso. Lindo, né? O chega de vez. É o chega de repente, né? É o chega de vez. Eu adorei aquilo. Fiquei horas conversando com a boca por conta do chega de vez. É uma delícia, né? Reparar Desculpe, no outro. conhecer pessoas, né? Reparar no outro, assim, é muito bom. Eu acho Meu que Deus, a como é pessoa bom. cresce com isso, É. né? Porque a Você vida é trocar muito rica, ideia, né? né?
todo mundo tem uma vida rica, todo mundo tem, todo mundo passou por dores, por amores, por perdas, por decepções, por angústias, né? Então, assim, se você consegue ter essa relação com outros, você aprende com tudo isso. Muito bom, muito bom. Esse é seu. E eu quero com autógrafo. Tá com autógrafo. Tá já. Um amor renovado, Nossa. paixão. Muito bom, muito obrigado. E o Equador é isso também, quer dizer, é amor, é romance, é intriga, é tudo? É tudo isso. Mas foi difícil, exatamente por isso. Você dirigir um livro é muito complexo, né? Porque na realidade, como é que você pega? O Equador é dos livros mais vendidos em Portugal. E aqui também no Brasil foi um sucesso. É um sucesso. E você pega um livro para dirigir. Você vai dirigir o quê? Cada um leu de uma forma e sentiu de uma forma o livro. O livro tem isso, né? Por isso que a gente diz o livro é muito melhor que o filme. Exatamente. O livro é da gente, né? O filme é da gente. Esse foi o meu maior desafio, acho, que era como dirigir o Equador, né? Eu não posso dirigir o meu Equador, né? Eu tenho que dirigir o Equador do Miguel. Então eu tinha conversas imensas com ele. Eu ligava para o Miguel e falava assim, Miguel, o que você quis dizer com isso? Ele falou assim, não, isso não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha entendido, que aquilo que 10 pessoas tinham entendido. Mas o que eu queria passar às pessoas é que o Miguel tinha sentido, né? Não o que eu sentia, não era o meu filme. E dirigir uma série de um livro é sempre muitíssimo complicado. E o Equador foi uma loucura de aventuras e de pessoas. Vocês fizeram em vários países, hein? Nós começamos a gravar na Índia com milhões de confusões que a Índia nos dá, desde tempestades de areia no deserto e 1000 confusões. Tivemos histórias maravilhosas de voltar de viagem para Lisboa e íamos pegar um avião e o avião teve uma tempestade de areia e não pousou. E falou assim, tá bem, quando é que é o próximo? Calma, daqui a uma semana. Como? Daqui a uma semana. E como é que se resolve? A gente arruma um ônibus. Ótimo. De Jadipur a Nova Delhi, um ônibus na Índia. Quantas horas? 13. Mas não são 13 horas de ônibus, são 13 horas de ônibus na Índia, com uma equipe inteira, entre os camelos e as vacas e os elefantes. Uma aventura. Já dá um outro filme. Outro filme. Hoje eu não sou muito ligado no Facebook, hoje tem, mas o fotógrafo foi o Edgar Moura, que é um fotógrafo brasileiro incrível, que eu adorei trabalhar, aquela coisa de conhecer pessoas. Tem histórias com o Edgar, desde gravando na Bahia, nós gravamos em Cachoeira, e nós acordávamos, eu e o Edgar, muito cedo, íamos caminhando. Nós fechamos a cidade toda de Cachoeira. E a cidade toda fez o Equador com a gente. Nós temos ainda uma saudade por Cachoeira absurda. E nós íamos caminhando, é uma figura muito incrível, e hoje ele postou no Facebook, esse é o verdadeiro Equador. E a foto do trânsito em Jadipur, na Índia, a gente andando, uma loucura, e a gente abria as imagens da Índia, era lindo, com castelos lindos, com um sossego absoluto da época. O Equador é passado em 1905. E uma coisa linda, e quando a gente cortava para a realidade, era uma confusão, as buzinas, aquelas coisas. Uma loucura. Não, a vaca tem o mesmo direito que aquele, como é que chama mesmo, aquele carrinho? O tuk-tuk, a gente chama de tuk-tuk. Tudo tem o mesmo valor. Exatamente. E todos querem passar. E todos passam. E todos passam. Você fala, não vai dar para passar, passam 3. E você fala, como isso? É uma loucura. Você é da onde, André? Eu sou daqui. Eu sou do Rio. Daqui do Rio? Eu sou de Niterói. E foi uma grande loucura para mim. Eu estou a ver 11 anos fora do país, né? Você já está falando português de Portugal um pouco? Um pouco. É porque eu estou aqui 2 semanas. Eu estou no Brasil 2 semanas, então já melhora um bocadinho. Se eu ficar 3 lá, já ninguém entende o que eu digo. Então... Não, mas é porque tem traço, mas não dá para definir muito bem, sabe de onde você é. Eu fui uma vez, me convidaram para ir para o Pantanal, eu fui lá, a dona do hotel perguntou se eu era francês. Eu falei assim, então, não sou, né? Mas foi um estranho para mim. Eu estou vivendo há 11 anos fora. Estou voltando agora para o Brasil a viver, né? Então, de repente, vem dirigir. Estou voltando para o Brasil. Quero ver se consigo tranquilizar um bocadinho a minha vida. Foram 11 anos muito intensos. Foi muita bom? Coisa. Foi muito bom. Eu fui muito bem recebido em Portugal. Acho que foi uma coisa... foi uma conquista de pessoas e de dirigir muita coisa, fiz muita coisa. Me ligaram daqui perguntando sobre a minha carreira. A minha carreira é uma loucura. Né? Eu dirigi 20 novelas, não sei quantas minisséries, fui diretor de tudo. Diretor de programas da TVI, que é o canal líder de Portugal, que eu tenho um carinho incrível. E agora eu falei assim, a gente tem que saber a hora de falar, olha,
cuidar da família, deixa eu voltar para casa. O Equador me proporcionou um bocado muita isso. falta, porque eu achei Portugal tão bom. Eu não Portugal conhecia. é incrível. Portugal é incrível. Em janeiro desse ano. É lindo, mas o Equador me deu um bocadinho isso, porque eu gravei no Brasil como se fosse São Tomé e Príncipe. Mas era incrível, porque eu estava no meu país de volta e não me sentia no Brasil, porque eu estava em São Tomé e Príncipe. Nós recriamos São Tomé e Príncipe, né? Porque nós fomos ver São Tomé e Príncipe. Eu cheguei aí a São Tomé e Príncipe gravar algumas coisas, rodar algumas partes do Equador, mas é incrível. São Tomé e Príncipe também é uma descoberta. Mas todas essas antigas roças que estão descritas no livro, hoje cada quarto de 2x2 vivem 20 pessoas. E nos países, nos lugares mais ricos, na época do cacau, o São Tomé e Príncipe, é isso um bocado da história do Equador, era um dos lugares mais ricos do mundo. E o livro descreve isso, né? É uma guerra entre os ingleses e os portugueses pelo controle do cacau. E por isso que iam acabar com São Tomé e Príncipe dizendo que havia trabalho escravo na ilha. É isso que passa um bocado no Equador, é uma história de 1905. Uma história divertida, eu acho que é uma história que virou uma grande família essa aqui. E vocês já vão transformar um DVD? Transformamos, sim, transformamos numa caixa, já foi transformado numa caixa. E já saiu? Saiu. O Equador é uma loucura, porque o Equador foi dos maiores sucessos como televisão em Portugal, né? E para nós nós vamos fazer uma série de época para passar numa televisão líder generalista, mas uma televisão muito comercial. A TVI tem novelas nos seus horários todos. Foi a TVI que ganhou um Emmy? Ganhamos nós um Emmy ano passado com o Meu Amor. Foi. Do? Meu Amor, uma novela nossa. É o Antônio Barreira. Eu conheci. Eu fui lá no encontro que o Tava Marcelo Couto, da MGM, promoveu lá. Eu fui a Portugal com a Glória, a gente ia a Portugal e Espanha, juntas. Aí aproveitamos, passamos lá para ela participar da homenagem, prêmio e tal. Foi muito legal. Foi uma surpresa. Ele é muito simpático, o autor, inclusive. Foi uma surpresa animadíssimo, alegre. Nós começamos um processo alguns anos atrás, começando a produzir novelas em Portugal e concorremos com a TV Globo, né? A TV Globo tem a SIC que concorre diretamente com as novelas conosco. E a televisão e as novelas da Globo eram líderes absolutas em Portugal. E nós começamos um trabalho de produção de novelas portuguesas. Hoje, e deu super certo. Hoje as novelas portuguesas fazem o dobro da audiência de uma novela da TV Globo. E ano passado, uma surpresa, ganhamos um Emmy de melhor novela, concorrendo com todas. E qual é o estilo de uma novela em Portugal? O estilo de uma novela. A novela é um folhetim. A novela é toda um folhetim. O que eu acho é que nos falta, e a gente tem criado um grupo de autores diferenciado, o que nos faltam, acho que nas novelas, são grandes ideias. Eu acho que a gente tem encontrado... a história do Meu Amor é uma história de um acidente de avião que muda a vida de todas as pessoas. E acho que as novelas, eu acho que elas serão sempre um folhetim. Toda vez que a gente tenta que as novelas deixem de ser um folhetim, ela deixa de ser novela e o público não o vê. Já se foi feito várias tentativas no Brasil com essa perspectiva. Eu acho que a novela tem que se manter o folhetim, mas eu acho que nos faltam um bocadinho as boas ideias. Você pode ter o rico e o pobre na mesma, você pode ter o bem e o mal, né? mas acho que as boas ideias e os bons autores, às vezes as coisas são tão simples, eu acho que nos faltam. E a gente tem que encontrar alguns caminhos. Faltam aqui também. Nós que temos na novela um belo produto, as novelas brasileiras são um produto de qualidade, eu acho que estão passando também por uma crise de ideias. Lá tem novelas de época também, em Portugal? Eu estou fazendo uma agora. Nós criamos, no ano passado, nós resolvemos recriar os anos 80 em Portugal. E eu tenho no ar agora uma novela, um desafio, na época eu era ainda diretor de programas da TV, eu fiz um desafio a uma das nossas autoras, que recriasse os anos 80 de Portugal. Os anos 80 foi uma loucura em Portugal, né? Foi uma loucura absurda em Portugal, foi pós-revolução, então era uma época que tudo era cor e tudo era diferente. Nós estamos recriando agora uma novela que faz muito bem, faz muita audiência. Ah, é? Que bom. E o Equador foi exibido lá e agora está sendo Exatamente. exibido aqui. O Equador foi uma loucura para nós, porque todas as séries... Aqui na TV Brasil, de segunda a quinta, Exatamente. Né? Todas as séries de época feitas em Portugal eram séries que não davam muita audiência.
O Equador estreia com 60%. Muito bom. É um absurdo. A gente vai fechar esse bloco com as imagens do Equador. Vamos? Podemos, Cris? Depois de tudo o que aconteceu, é quase irresistível não refletir sobre como teria sido a vida se tivesse feito diferente. Se eu soubesse o que o destino me reservava nos próximos anos, talvez eu, Luiz Bernardo Valença, nunca tivesse pegado o trem naquela manhã de dezembro de 1905. Equador. Muito bom. E você está voltando para o Brasil? Estou voltando. Um dia? Aos poucos. Aos poucos. Mas está dirigindo lá ainda? Estou. Ok. Vou encerrar esse bloco com dois recados. Um é que... Não, um recado agora. O outro é o show de Marrom. Marrom, que viria hoje ao programa, estava com uma crise alérgica, tá? E ficou em repouso. Mas ela vai comemorar os 40 anos de carreira. Vai começar amanhã a comemoração. No Viva o Rio. Mas ela virá aqui a semana que vem. E a Zezé Mota faz hoje e amanhã no Bar do Tom o lançamento do CD Negra Melodia, com músicas de Luiz Melodia e Jardim Macalé. Com esses dois recados a gente vai para o intervalo e volta já já para ouvir Glória, para conversar com Glória, com seu CD novo. Olha só, Glória Bonfim na área. Voltamos já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Essa baiana tem uma história incrível. Glória tem uma história comovente que começa lá em Areal, né? No interior da Bahia. Começa com ela cantando também em festas, começa com proibindo estudar, olha, tudo misturado, né? Tudo junto. Não é isso? Tudo Você junto. começou tendo que trabalhar, é isso? Comecei tendo que trabalhar com uns 12 para 13 anos. Mas antes disso, antes dessa idade, já cantava, de idade de 8 anos. E a minha primeira paixão, eu já tive aqui um programa, já contei essa história, mas vamos relembrar, né? Mas vamos relembrar porque é muito boa essa história. Eu li numa reportagem, numa entrevista que eu fiz no jornal, ontem, estava escrito a viagem, a grande viagem da Glória, aí falar não sei o quê, é um filme. E realmente é, porque quando eu volto, essa história parece um filme na minha cabeça. Parece que foi outra encarnação, né? Com certeza. Pior que é. E até chegar essa pessoa, né? Aí vem aquele filme. E é isso aí. Que é muita coisa também, muito obstáculo, né? Muito. 8 anos. Você foi trabalhar em casa de família logo cedo ou aqui já? Não, logo cedo, com 11 para 12 anos, por aí, porque foi logo quando teve a separação de pai e mãe. Nós somos uma família, eu tenho minha família de 8 irmãos, eu sou a 4ª. Então, quando
Meu pai saiu fora e ficou a minha mãe com os 8 pequenos, escadinhas. Nossa Senhora. E aquela dificuldade interior, né? E ela era uma pessoa que meu pai não admitia que ela fizesse nada. Então, quando ele foi embora, ela ficou descalça, porque ela não sabia fazer nada. Uma mão na frente e outra atrás. Justamente. E quando começou a vir veranistas, né? Lá para a praia Barra do Pojuca, muito conhecida como Praia do Itacimirim. Então, é um lugar de praia, linda. Lindo, né? Então, vinha os veranistas, foi quando começou a vir os veranistas comprarem terrenos, faziam as casas de veraneio, só ia o final de semana para lá. Então, quando chegaram, encontrava as pessoas de família humilde, com uma arrecada de filho. Então, tem aquela coisa, a senhora me dá para criar? Para eu levar para eu dar estudo, ou fazer isso e aquilo. Só que comigo não foi nada disso, mas foi assim que aconteceu. Mas não deram estudo nenhum, né? Não, só me tiraram de lá, me levaram para Salvador, me enfiaram dentro de uma cozinha, e era para tomar conta, olhar as crianças, os filhos, né? E para a cozinha, ajudar na cozinha. Eu era tão pequenininha, porque hoje eu sou grande. Eu tenho 1,52 m, não posso dizer assim. Adoro! Que antigamente, aí eu estou me referindo que era pequenininha, porque Você tinha que subir no banquinho para lavar a louça? Na Bahia é tamburete. Aqui no Rio é banquinho. É banquinho. Então eu subia no tamburete para poder lavar a louça, né? Isso foi o que ela prometeu para minha mãe, que ia me levar para Salvador para me dar o estudo. Mas o estudo era isso. Era isso. Né? Como lavar louça, volume 1, 2, como ia 3. lavar louça, enfim. Então, foi isso. E tu nunca voltava para falar com tua mãe? Não, ela não me levava de volta, ela ia Claro, todo porque senão tu final. contava, né? Com certeza, minha mãe não sabia o que estava acontecendo comigo lá em Salvador. Que loucura. E ela ia para casa de veraneio Todo lá? final de semana, ela subia todo final Olha de que semana. cretina, hein? Coisa, hein? Aí um belo dia, não sei como, encontrei uma tia minha. Lá essa casa era lá na Ribeira. Lá na Ribeira. Então, eu também devia ser uma peste figura de gente, né? Eu subi em cima do muro para pegar uma pipa. Porque lá no interior não é pipa, é papagaio, né? Papagaio. Em Minas Gerais também é papagaio. Então eu achei aquilo muito lindo e fui pegar essa pipa para poder levar para o interior, para poder mexer com meus irmãos. Porque eu tenho a mais bonita, isso aqui é nova, essa coisa assim, né? Aí foi quando minha tia me viu. No muro? Pegando a pipa. Coisa Na pipa. interessante. É bom. Aí, Realmente é um filme. aí minha tia me Na viu. Ribeira, que eu amo a Ribeira. Na Ribeira. Aí minha tia me viu, no que minha tia me viu, eu comecei a chorar. Pelo aquilo tudo que eu estava passando, porque não tinha, não entendia. Não tinha nem ninguém para contar. Nada. Porque eles iam e eu ficava dentro de casa presa ali. Caramba. Porque ela não queria me levar, porque se eu fosse, claro que eu não iria voltar. Ainda ia contar, né? Com certeza. Aí foi quando a minha tia me viu. E tua tia levou você Não, embora? minha tia chegou lá em Barra do Pojuca, contou para minha mãe. Só que a minha mãe não tinha aquela coisa, vou buscar minha filha. Esperava trazer, porque uma pessoa que não... Lenda, minha mãe não sabia nem ler, nem escrever. Não tinha aquela... Né, coitada? Nem o dinheiro, nem a ação. Pois é. Aí eu não sei, depois que minha tia contou, então ela pediu, a minha mãe pediu para essa moça me levar. Queria ver a filha. E foi onde ela me levou. E dali eu não voltei. Não voltei com ela para Salvador. Mas fora dessa família, teve mais outra, até chegar a 14 anos para vir embora para o Rio. Com 13 anos eu fui para trabalhar numa casa, a terceira pessoa que a minha mãe me deu, foi onde eu recebi o meu primeiro dinheiro do trabalho, ali empregada doméstica, meu primeiro salário. Caramba. Que foi na Ladeira do Cabula, na Chácara Santa Terezinha. E dali peguei meu primeiro pagamento. E dali eu completei 14 anos. Quando eu completei 14 anos, foi que eu vim para o Rio de Janeiro. E aí você veio com uma família? Você veio sozinho? Não. Essa pessoa que eu trabalhava lá na Cabula. Lá no Cabula, ela tinha uma irmã
tenho uma irmã aqui no Rio. Então, quando eu fiz 14 anos, ela me perguntou o que eu queria de presente. Aí eu falei, eu quero uma passagem para ir para a cidade grande conhecer o homem que fez essa música, Viagem. Mas ela pegou, mas Glória, você é de menor, como é que você já pode cantava? fazer? Já, ainda de 8 anos, já vim do interior, já cantando isso aí, eu já estava em Salvador. E quem é o autor da música, Viagem? Paulo César Pinheiro Gente, João de Aquino. João de Aquino, que coisa, hein? Aí, só que antes, ela tinha ido à minha mãe e pediu para ela que eu queria vir para o Rio de Janeiro, e ela tinha uma irmã aqui, e ela estava precisando, e eu queria vir, só que minha mãe não deixou. Passou, sofri pra caramba. Minha mãe não deixou, passou. Aí quando eu fiz 14 anos, aí ela me perguntou o que eu queria. Eu falei, eu quero uma passagem para eu ir para o Rio de Janeiro, conhecer a pessoa da Viagem, dessa música que eu canto. Aí ela falou, mas você é menor, como é que você fala? A senhora assina, eu vou. Aí ela fez todo o procedimento, e eu fui. Só que eu vim fugida da minha mãe, dos meus parentes. Quando eu cheguei para casa dessa moça. Quando eu cheguei aqui no Rio, dia 5, aí dia 4, quando foi... Eu faço aniversário dia 3 de novembro, dia 4 eu viajei, dia 5... 3 de novembro também. Dia 5 cheguei aqui, Batista também. a dia 6 eu escrevi para a mamãe, avisando que eu já estava aqui no Rio. Mas eu vim direto para casa dessa moça, da irmã, dessa minha patroa de lá. E aí te tratavam bem? Muito. Me tratavam tão bem que quando a minha mãe descobriu que eu tinha fugido para aqui, fez aquela revolução para me mandar de volta, aí eu fugi daqui do Rio também, da casa dessa moça. E ficou fugindo. Aí quando cessava as coisas, aí eu voltava para casa dela de novo. Quando parava. Mas ela era um porto seguro, então, né? Era. E como é que tu foi parar na casa do Paulo César Pinheiro? Eu fui parar na casa do Paulo César Pinheiro porque tive filho, né? Aí agora eu tenho que escolher, ou cria filho ou vou para a música, continuo o meu sonho. Aí eu falei, não, parei. Nessa época eu já estava cantando na Portela, cantei 5 anos na Portela, com a velha guarda da Portela. Aí foi quando eu tive o meu filho, aí eu parei, vou criar meu filho ou vou para o mundo da música. Aí criei meu filho, aí quando chegou a certa idade, aí eu voltei novamente a música. Sendo que aí eu escolhi sair de casa de família, de dormir direto em casa de família. Eu tinha que ter uma casa. Eu trabalhar durante o dia e voltar para casa para cuidar do meu filho. Aí eu fui fazer unha, fui ser manicure a domicílio. Então, naquele prédio que eu trabalhava, aquele prédio, praticamente todas elas eu consegui como cliente. Como cliente ali. Inclusive, essa moça que eu vi da Bahia para cá, para casa dela. Inclusive ela. Aí, nessas clientes, tinha uma cliente minha que ela mudou para Jacarepaguá. Então ela falou, Glória, eu queria que você continuasse a fazer minha unha. Eu falei, mas a senhora vai para Jacarepaguá, eu saindo daqui de Copacabana ou de Bangu para sua casa só para fazer uma pessoa só, não ia valer a pena. Mas se a senhora arrumar mais alguém, eu vou. Então ela me arrumou 4 clientes lá em Jacarepaguá. E nisso estava a Luciana Rabelo incluída. Mas aí pronto, você foi para a casa do aí poeta foi onde sem eu fui saber. Parar na casa do Paulo César Pinheiro. Sem saber que era a casa do poeta. Sem saber. Ao acaso, isso depois de... E aí você já chegou, você trabalhou lá também, não trabalhou? Aí continuei, comecei com unha, depois ela perdeu uma moça que trabalhava com ela para ajudar com as crianças, que eram pequenas, os dois. E aí ela me perguntou, Glória, você não quer vir para cá? Quais são os dias de unha que você trabalha? Eu falei, ó, eu tenho 3 dias vago. Então ela perguntou, você não quer vir para aqui para me ajudar na cozinha, porque eu estou com as 2 crianças pequenas, enquanto eu arrumo uma outra pessoa. Aí eu fui.
Só que eu fui nisso, fiquei. E tu fui contou pra ficando ele até hoje. que você veio pro Rio atrás do autor da viagem? Não, não. Você fingia que nem notava que ele era ele? Mas não sabia mesmo. Ah, você não sabia? Não sabia. Então foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, 4 anos. Nisso, num belo dia, ela entrou na cozinha e eu estava... Porque eu faço tudo cantando, né? Que bonito. Aí eu estava cantando a viagem, aí ela passou rapidamente e falou, pô, já está puxando o saco do patrão, né? Aí eu olhei assim e falei, pô, puxando, sabe como é que baiano desconfiado, né? Falei, pô, puxando o saco do patrão, se eu estou fazendo a comida que ela mandou eu fazer, não inventei nada da minha cabeça. Aí eu fui atrás dela e perguntei, dona Luciana, a senhora falou que eu estou puxando o saco do patrão, por quê? Aí ela falou, não, porque essa música que você está cantando aí é do seu patrão, do Paulo César Pinheiro. Ali, Leda, desabou tudo. Ah, que bacana, hein? Aí voltou o filme desde 8, aquela minha história. É um filme, tá Até pronto chegar o filme, aqui. meu querido. Coisa espetacular. Eu, como acho que coincidência, todo analista desconfia, entendeu? Olha só. O jogo do Aí acaso. foi nesse Aí você contou pra ela a história. Aí nisso, quando ela falou isso, eu procurei terra nos pés, eu não achei. Eu falei, meu Deus do céu. Faltou chão. Aí vem areal, vem essa história toda até chegar aqui. Aí me deu aquela coisa. Eu entrei no quarto, eu troquei de roupa, mas eu saí. Eu fugi. As minhas viagens de fugir, né? Aí sumi, não voltei. Aí ela começou a me catar. O que aconteceu? Quando um belo dia, ela estava saindo do condomínio, eu entrando para fazer unha, que eu continuava atendendo as minhas clientes, só que eu fazia questão de não passar na rua dela. Eu dava a volta do condomínio para poder não passar. Mas um dia ali. coincidiu. Um dia coincidiu. Aí ela me chamou. Aí me perguntou, Glória, o que houve assim? O que aconteceu? Aí eu sentei Me contou tudo. e contei a história. Ela falou, Glória, que bobagem. Volta, que eu ainda estou precisando com o senhor. Aí eu virei para ela e falei, olha, eu até volto, dona Luciana. Né? Que antigamente era Luciana, agora é Lu, agora é uma bagunça total. Também agora tu é cantora. E o Paulo, Pois como é que foi o encontro com ele? Depois eu vou tocar nesse assunto, deixa eu completar aqui. Completa que eu tenho que ir para o intervalo, senão não dá tempo de cantar. Com certeza. Aí Aí eu falei para ela, olha só, eu até volto, mas se a senhora me prometer que não vai contar isso para ele. Aí ela me prometeu, tá, não vou contar não, voltei. Só que ela contou. Claro. Contou. Mas eu estou ali entrando e saindo todo dia e eu não sabia que ele já estava sabendo dessa história. Eu só vim saber 2007, quando eu gravei o meu primeiro CD. Nossa. E esse é o novo. Esse é o novo. É o esse segundo. Esse é o segundo que está saindo Pela Biscoito Fino. Pela Biscoito Fino, Pelo selo da com o selo da Betânia. Quitanda. Quitanda. Quitanda de Maria Bethânia. De Maria Bethânia, com parceria com a Biscoito Fino. Você vê que a mulher E agora, é chique. o nome desse CD é Anel de Aço. Anel de Aço. bonito, hein? E Glória vai cantar aqui pra gente no próximo bloco. Tá A bom? história é bonita. Então, tá, a história é Meu linda, Deus, dá um hein? filme. E espero que o filme saia daqui. Aí, André. Do programa. Intervalo, voltamos. Leda já. e Glória Bonfim, filme, não é isso? Vamos arrasar. Vamos arrasar, com certeza. Sem censura no programa da TV Brasil. Bacana. Bloco da Correria. Então o Equador passa de segunda A quinta. a quinta, às 11 da noite. Exatamente. O Xalita vai lançar em Belo Horizonte no Sempre um Papo. Segunda-feira. Segunda-feira o Pequeno Filósofo, que ele já lançou na Bienal do Rio, é isso? Exatamente. Você tem aqui vários elogios e declarações, grande educador, relembrando histórias. Você vai se divertir bastante aqui. Vou lhe dar já. Obrigado. Jorge Salomão vai lançar Vou fazer São Paulo, quero fazer várias outras cidades brasileiras. Conversa entende? de Mosquito. E primeiramente e a São Estrada Paulo, do logo Pensamento. agora, depois... Que é dia meu já tem data? Não, eu estou indo para São Paulo resolver isso Depois essa é meu semana. aniversário, depois do Depois do meu aniversário. aniversário, depois do Brasil todo. E como o aniversário dele é no dia do aniversário de Glória, e eu não gosto de ficar devendo história, porque todo mundo fica curioso, um dia a Luciana, ela estava fazendo a unha da Luciana, mulher do poeta, Paulo César Pinheiro, e ela apresentou você para ele, é isso? Isso. Eu conheci assim. E ela não cantou a viagem para ele imediatamente, ficou, Não. continuou fazendo a unha rala, assim, né? Isso aí, Suponho. ele chegou,
saiu do escritório, chegou na varanda e a Lu chegou e falou: Glória, essa aqui é o Paulinho. Paulinho, essa é a Glória, como manicure, ponto e ponto. Travessão. Mas depois ele deu para ela várias músicas inéditas, que ela fez esse CD só de inéditas. Só músicas inéditas de Paulo César Pinheiro. Paulo César Pinheiro. Que vai ser lançado... Vai ser relançamento do primeiro disco, que era Santi Orixá. Agora está vindo o segundo, com o selo Quitanda, com parceria com a Biscoito Fino, da Maria Bethânia. E o show, dia 20, no Teatro Rival, na quinta-feira. E com auxílio, eu vou agradecer a vocês por terem vindo. Muito obrigada a vocês por estarem nos assistindo. E com auxílio luxuoso do Gabriel Leite, do Rafael Malmite e da Fernanda Silveira, Glória vai cantar pra gente, ok? Então, eu vou me despedir e ela vai ficar cantando pra gente. Boa tarde, boa noite, bom final de semana. Até segunda, com certeza, se Deus quiser. Valeu. Agorede, agoreque, agoreô. Agoreque, agorere, agor. Agorede, agoreque, agoreô. Agoreque, agorere, agor. Comigo não tem demanda, eu aço do meu anel. É da lança de São Jorge, da espada de São Miguel. Comigo não tem demanda, eu aço do meu anel. É da lança de São Jorge, da espada de São Miguel. E com Miguel Arcanjo do meu lado, eu não ando sozinho. Com São Jorge meu corpo é fechado, ele abriu meu caminho. E com Miguel Arcanjo do meu lado, eu não ando sozinho. Com São Jorge meu corpo é fechado, ele abriu meu caminho. Tenho o poder de cura de São Lucas, a bravura de São Sebastião, a fartura da rede de São Pedro e a doçura de Cosme e Damião. Tenho o poder de cura de São Lucas, a bravura de São Sebastião, a fartura da rede de São Pedro e a doçura de Cosme e Damião. Agorete, agoreque, agoreô. Agoreque, agorere, agor. Agorete, agoreque, agoreô.